Ei pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar para vocês algumas dicas de como ter uma vida financeira equilibrada ainda em 2023. O ano começou tem pouco tempo, né? Então tem tudo aí para você, seguindo as dicas, conseguir equilibrar a sua parte financeira, a sua vida financeira no seguir do ano. Já aproveito para deixar aí o convite. Se você gosta de falar sobre ou de saber mais sobre finanças, investimentos, economia, atualidades, segue aqui o nosso canal. Se inscreva no canal. Isso, né? Seguir, né? É se inscrever. Se inscreve aqui no canal que nós vamos trazer muitos conteúdos sobre esses tópicos. Então, vamos começar e falar sobre as 5 dicas que nós separamos para vocês. Dica número 1. Planeje seus gastos. Bom, o planejamento ele é muito importante em qualquer área da vida. Na área financeira não seria diferente. Então a primeira dica aqui é planeje os seus gastos, planeje os seus custos, tudo aquilo que você tem de gasto no mês. A gente gosta de fazer uma divisão por mês, porque a gente recebe um salário por mês, então a gente faz esse recorte, as contas vencem por mês. Então o ideal é você fazer um planejamento mensal, onde você vai identificar os seus gastos, as suas receitas, enfim, suas despesas. Você vai ter que fazer um planejamento no sentido de identificar qual que é o seu custo mensal. Para isso você tem que então parar e listar, colocar na ponta do lápis no sentido figurado, porque você pode usar uma planilha, pode usar o computador, o bloco de notas, mas você precisa ter esse hábito ou criar esse hábito de colocar ali, de listar, como o William falou, para você identificar, saber e conhecer quais são os seus gastos, os seus custos que são fixos, por exemplo, energia, celular. Se você trabalha com internet, você não pode ficar sem internet. Hoje em dia, acho que praticamente todo mundo que trabalha, estuda, tem que ter internet. Então, são custos que você sempre vai ter. E tem aqueles outros custos que eles são variáveis. Por exemplo, a saída, uma viagem, um lazer. Então, é necessário que você identifique quais são os seus custos fixos, quais são os variáveis e saiba o valor que está sendo ali de cada um. Quanto você está gastando com cada um desses. E aí a gente já segue para a segunda dica, que é evite ao máximo dívidas. A dívida, a gente fala que ele é uma grande vilã. Por que uma vilã? Porque a dívida ela pode literalmente te levar para o buraco. A dívida ela deixa você frágil, porque pode acontecer uma situação inesperada em que você não vai conseguir conciliar a dívida com as suas receitas, por exemplo. Só para a gente entender aqui o que eu acabei de dizer. Você pega um empréstimo, por exemplo, você vê lá, eu ganho 5 mil por mês. Então vou pegar um empréstimo aqui que a parcela mensal vai ser 2 mil. Posso pagar. Beleza. Aí passam 3 meses, você vai e perde o emprego. A sua dívida, ela continua. E agora? Você vai perder aquele seu salário. Como é que você vai pagar a dívida? Então você fica frágil. Você não tem muito o que fazer. O que acontece às vezes? Você pega um empréstimo para pagar o empréstimo e vira uma bola de neve. Então ter uma dívida ela pode te deixar frágil numa situação inesperada. Então é importante você evitar ao máximo de contrair uma dívida. Eu tenho até um exemplo interessante, né? Que foi o que aconteceu com o meu irmão. O meu irmão ele ia começar um estágio. Estágio a gente não recebe salário, a gente recebe bolsa. Ele nem tinha recebido a primeira bolsa ainda, ele falou, vou comprar um celular parcelado, porque eu sei que meu estágio é de 1 ano, então eu vou receber X valor, era um valor baixo, mas vou receber. Eu falei, não, calma, cara, olha só, primeiro junta o dinheiro, depois você compromete o que você tem. Você não pode se comprometer com o que você nem tem ainda. Vamos supor que nesse caso ele parcelou em 12 vezes e aí ele perdeu o estágio no 3º mês. Como é que fazer para continuar o pagamento? Então, realmente, assim, é claro, às vezes não tem jeito. Você tem que pegar um empréstimo para pagar alguma coisa que aconteceu, problema de saúde, enfim. Mas aqui a ideia é você evitar ao máximo contrair uma dívida para você não ficar numa situação de fragilidade. Né? Num evento atípico, você acaba sendo pego desprevenido. Então, a dica é evite ao máximo contrair dívidas. E até com muita relação a essa dica número 2, vem a dica número 3. Tenha uma reserva de emergência. A reserva de emergência é um valor que você deixa separado que pode te ajudar numa situação de emergência, como o próprio nome já diz. Ela pode evitar com que você contraia uma dívida, né? Que é o que é a dica anterior, evite uma dívida. A reserva de emergência ela pode ser aquele socorro. Né? Aconteceu, eu perdi o emprego e tenho que pagar algumas despesas. A reserva de emergência pode ser a sua salvação nesse momento.
Então é importante que você trabalhe. É óbvio que a gente sabe a realidade do brasileiro, enfim, é complicado, mas você precisa ter como foco, ter como objetivo constituir uma reserva de emergência, porque é o seu porto seguro, né? Se tudo der errado, digamos assim, você vai ter ali um valor guardado para poder, em momentos inesperados, te salvar mesmo. Realmente é isso. Como o William disse, né? Você pode falar assim, puxa, mas eu mal tô conseguindo pagar as contas desse mês. Como que eu vou ter uma reserva financeira? Como eu vou ter uma reserva de emergência? Não é tudo de uma vez, né? Não é de hoje para amanhã. São dicas que nós estamos deixando para você se organizar, se programar a longo ou médio prazo, para você começar a mudar a sua mentalidade e aí colocar isso como foco. Não, eu vou ter uma reserva de emergência. Então vamos lá. Primeiro você se planejou. Segundo, você entendeu que tem que evitar ao máximo contrair dívidas. E além disso, você entendeu também que você precisa de uma reserva de emergência. Então já são 3 situações que estão no seu radar, que estão no seu pensamento. E aí a gente entra na 4ª dica. De nada adianta você pensar nisso se as pessoas que estão ao seu redor não estão alinhadas com o seu pensamento. Por isso que vem a dica 4, que é: busque conviver com pessoas que estão alinhadas no mesmo pensamento que você. E aqui, gente, não é para você desfazer as amizades ou a família, não. Aqui a ideia é que você tenha ao seu redor pessoas que estejam alinhadas ao seu pensamento. Não adianta você ter o propósito de se equilibrar e a outra pessoa, seu amigo, quer desequilibrar. Tá cada um indo para um lado. E isso é natural do ser humano, a gente acaba sendo influenciado. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui juntando a minha reserva. Quero fazer uma reserva, tenho lá já um dinheirinho guardado. Aí chega do amigo, pô, William, vamos fazer uma viagem? Vamos fazer um cruzeiro, do nada? Aí eu penso, pô, mas não quero. Aí ele insiste. Aí acaba assim, não tem jeito, né? Você vai... É tão bom viajar, né? Isso aí, acaba que é muito mais prazeroso você fazer uma viagem, o prazer é mais imediato, do que você ficar juntando um dinheiro para uma emergência, você nem sabe se vai acontecer ou não. Então você precisa estar vinculado, você precisa estar ligado com pessoas que exerçam uma influência positiva para você. O que eu aconselho o que eu fiz, inclusive, é você influenciar a sua amizade pro seu lado. Pô, olha, vamos juntar aqui, vamos fazer uma reserva, vamos se equilibrar, depois a gente viaja, que tal? Não é nem pro seu lado, né? É pro lado correto. Pro lado correto, isso. Eu acho que dessa forma vocês caminham junto e é até melhor, vocês trocam ideias, enfim, os 2 evoluem, os 2 ou 3 evoluem de forma positiva. O que não pode acontecer também é você ser esse amigo desequilibrado. Vamos lá. Por favor, se você recebeu esse vídeo de um amigo seu, talvez seja uma indireta, tá? Fique atento. Seja um amigo, ou é porque ele quer ver você, né, mais pra cima, com uma vida financeira mais equilibrada, mais estável, mais saudável. Mas é isso, você precisa estar com pessoas que elas influenciam do seu pensamento de uma maneira positiva. Perfeito. E o 5º e último ponto é um pouco polêmico. Porque tem gente que acha que não tem nada a ver, tem gente que acha que tem tudo a ver, que é sobre cartão de crédito. Eu, particularmente, sou a favor de cartão de crédito. Eu também. Desde que você saiba usar, você seja o perfil de pessoa, você tenha um perfil de que sabe usar o cartão de crédito como um parceiro. E não que você tenha o cartão de crédito como um vilão. O cartão de crédito ele tem dois lados da moeda. Ele pode ser um herói ou pode ser um vilão. O que eu acho que é o caminho? Você tem que identificar o seu perfil. Tem pessoas que têm uma dificuldade em lidar com cartão de crédito. Tudo bem, não tem problema. Você vai ter que aceitar isso e abolir o cartão de crédito da sua vida. O ideal é você identificar o seu perfil. Eu conheço pessoas que identificaram o perfil, viu que não eram do lado do time do herói, era do lado do time do vilão e aboliram o cartão de crédito. Pararam de usar e deu certo, elas tiveram um retorno positivo. O cartão não é o problema. O problema é quem usa o cartão. Você não pode, por exemplo, ter aquela mentalidade. Eu ganho 3 mil reais por mês e meu limite do cartão é 8 mil reais. Então eu posso gastar 11 mil reais por mês. Não é assim. Se você tem esse pensamento, comece a repensar sobre usar cartão de crédito. E essa dica, ela é muito importante, porque hoje em dia é tão fácil pegar um cartão de crédito. Você pode ter bancos digitais, Banco Inter, Nubank. Você lembra quando o Nubank abriu que você tinha que ter convite para ter o cartão? E para aumentar o limite era demorava e tal. Hoje em dia,
Você abre, em 5 minutos, tem um cartão com limite de R$5.000, dando aqui um exemplo. Então, assim, é tão fácil hoje ter o crédito, né? Que às vezes as pessoas acabam se embananando. Então, o ideal é você identificar o seu perfil, saber se você é do perfil vilão ou do herói. Não, você não, tá? O cartão. O cartão com você. Então, identifique isso, faça essa análise interna de você mesmo. E sincero e realista, né? Você precisa ser realista. Aceite. Aqui em casa, por exemplo, a gente usa o cartão de crédito como um herói. A gente tem assim, um controle de gastos, então pra gente é super importante a gente identificar ali o mês a mês, o valor que a gente gastou. E sempre com equilíbrio também, a gente nunca se perdeu, digamos assim. Eu gosto de falar que ele é parceiro. Por exemplo, a gente nunca gasta no cartão mais do que a gente recebe. Mas por isso que a gente faz o nosso planejamento, a gente sabe quanto a gente gasta, o custo fixo, etc., para saber quanto eu posso ali comprometer no meu cartão de crédito. Percebam que todas as dicas, elas se relacionam, elas interagem entre si, porque elas fazem parte de uma base para você ter o equilíbrio econômico financeiro. Então é o planejamento, é a emergência, é não ter dívida, usar o cartão de crédito de forma inteligente, de forma benéfica. Hoje a gente vive num país onde a grande massa da população é endividada, tem nome no SPC, no Serasa, não tem reserva. Então, assim, é uma tarefa difícil. Então, é importante que você que está aí ouvindo faça um exercício e entenda a importância de você ter um equilíbrio financeiro. E essas são algumas dicas que você pode usar, pode colocar em prática para você ter uma vida financeira mais equilibrada. Inclusive, você que está assistindo, se você tem outra dica, comenta aqui, compartilha com a gente. Às vezes a gente não sabe isso ou não faz isso que você faz e uma ou outra a gente vai se ajudando. E também deixar claro que essas dicas a gente aplica ela no nosso dia a dia. Exatamente. A gente vive isso, a gente põe em prática, é pele em jogo, é skin the game total. Então a gente traz aqui aquilo que a gente vive. Então, comece a colocar em prática essas 5 dicas. Anota aí qual é o dia de hoje, no dia tal que eu tô assistindo o vídeo lá do canal da Miriam e do William. E eu vou começar a praticar. Você vai ver daqui a 2, 3 meses como você vai estar diferente. E se você gosta desses conteúdos sobre economia, finanças, investimentos, segue a gente. Segue não, eu vou aprender. Se inscreva no canal. Deixa o like, compartilhe o vídeo, comente. E qualquer dúvida também nos siga nas redes sociais. Tchau, gente. Até a próxima. Cara, a gente apertou o REC. Ai, Will, foi você que ficou com a câmera.